Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ney Araújo e a partir deste momento eu peço a sua atenção para que você acompanhe mais essa videoaula de formação geral básica, especificamente do componente curricular Sociologia. E para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. E o objeto de conhecimento que será abordado, que será explicado a todos vocês ao longo dessa videoaula, trata a respeito dos clássicos da sociologia brasileira. Ou seja, geralmente nós trabalhamos as concepções, as teorias clássicas em sociologia, levando, digamos assim, em consideração aquilo que é um tanto quanto conhecido de forma universal. Mas também é interessante nós aprendermos a respeito da produção intelectual da sociologia no nosso próprio país. E é claro que esses estudos, eles acabam apontando, digamos assim, a todos os fatores sociais, a todos os fatores históricos que são particulares e exclusivos do nosso país. Vamos avançar e aprender aqui algumas informações. Então nós temos aqui, clássico é quem constrói ideias que ajudam a entender profundamente a sociedade. É importante nós levarmos em consideração isso. Muitas das vezes, no ambiente de ensino, o aluno ele questiona, ele indaga o professor com o seguinte questionamento: por que eu tenho que compreender teóricos, autores, absorver objetos de conhecimento que se reportam a décadas, a tempos atrás? E a resposta ela é muito simples. Não tem como você compreender o atual contexto no qual você se insere se você não tem a preocupação de entender as raízes do nosso hoje. Entender as raízes de tudo aquilo que nós vivenciamos na atualidade é justamente você compreender o passado, é você compreender o processo que fez com que a sociedade ela chegasse na configuração que atualmente nós conhecemos. Percebam, eu utilizei a palavra processo. Nós podemos estabelecer recortes, o ano de 2025, a década de 1990, para podermos compreender determinados fenômenos, como que a sociedade ela se apresentava justamente nesses períodos que eu posso estar recortando. Mas não podemos, por mais que haja esses recortes, desvincular a sociedade de um processo de acontecimento, que é todo esse desenrolar que vai justificando a configuração social em determinados momentos da sociedade. Vamos voltar para as nossas anotações. Aqui no segundo marcador, a sociologia brasileira nasce para compreender a formação social, racial e cultural do país, ou seja, no caso da sociedade brasileira, é o que eu ponderei a todos vocês logo no início das minhas considerações. É um estudo particular do nosso país que retrata a nossa historicidade, como que esses elementos eles acabaram influenciando e constituindo o que hoje é o nosso país, a exemplo de outras sociedades que também possuem os seus estudos particulares. E aqui no terceiro marcador está sendo destacado 3 grandes nomes da sociologia no nosso país. É claro que existem outros autores, outros intelectuais que também apresentam as suas contribuições e você pode estar realizando uma pesquisa a respeito de quem são eles e como foi que eles contribuíram com essa produção intelectual do nosso país. Então, eu estou destacando Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes. Aqui vocês estão visualizando a capa de um livro
um livro clássico na nossa literatura, né, do nosso país, principalmente no que diz respeito a estudo sociológico, que é o livro Casa Grande Senzala, da autoria do Gilberto Freire. Nós temos aqui um título, né? Vamos observar novamente a imagem e eu apresento algumas informações a vocês. Gilberto Freire, As Origens do Brasil. E aqui no destaque, na cor branca, vocês podem visualizar 3 marcadores. Qual é o tema central? A formação da sociedade brasileira a partir da convivência entre senhores e escravos. Todos nós temos conhecimento que a mão de obra de negros africanos, né, veio para o Brasil. E aqui, quando chegaram, essas pessoas simplesmente elas foram escravizadas, principalmente no que diz respeito, aliás, prioritariamente no trabalho voltado justamente à agricultura. Então, nós temos uma relação, nós temos uma dualidade. E essa relação, ela é pautada justamente na dominação. Eu tenho o senhor, o dono das terras, o dono da casa grande, e eu tenho o escravo. Só que esse escravo, ele não era um trabalhador, digamos assim, razoavelmente autônomo, como os trabalhadores que existem na atualidade. O escravo, naquele tempo, ele era justamente uma posse, então ele fazia parte das propriedades. Ele era, digamos assim, um item integrante da propriedade privada que possuía, obviamente, um proprietário e que era o senhor. Então essa acaba sendo, digamos assim, a ideia principal da obra Casa Grande e Senzala, compreender justamente essas relações. E nós sabemos que o negro, né, o africano, quando ele chegou no Brasil, ele trouxe as suas origens, ele trouxe as suas raízes. A sua cultura se fez presente no nosso país. E não se fez o presente de uma forma pontual, somente nesse período de escravismo no nosso país. A presença do negro africano contribuiu para a formação sócio-histórica do nosso país. Alguns elementos culturais existentes no Brasil até os dias de hoje correspondem justamente a essas contribuições dos negros. Vamos aqui retornar para a imagem. Defende que o Brasil nasceu de uma mistura cultural, portugueses, indígenas e africanos. E uma crítica contemporânea, romantização da escravidão e do patriarcado. É uma crítica que se faz, digamos assim, aquilo que Gilberto Freire ele acabou desenvolvendo nessa obra, que é o que alguns autores, alguns críticos em relação ao seu pensamento, ponderam a questão da democracia racial, ponderando, né, que essa romantização, conforme eu li agora há pouco para todos vocês, e que Gilberto Freire ele acabou, digamos assim, suavizando toda a situação de exploração em que o negro ele estava submetido. Não só a questão da exploração em relação às questões do trabalho, mas até mesmo as condições não humanas, as condições precárias a que os negros eles eram submetidos. Agora, um ponto-chave, a questão da miscigenação. Quando aqui na imagem aparece justamente o quê? A composição. Voltando aqui ao marcador 2, que Gilberto Freire defende que o Brasil nasceu de uma mistura cultural. Não é nem uma questão de defesa, é a coerência quando nós observamos a formação sócio-histórica do nosso país, em que nós tivemos nessa combinação cultural os portugueses, né, a época do descobrimento, o homem branco, o homem europeu, que também trouxe as suas referências sociais da Europa, os indígenas, que aqui já se encontravam, também com toda a sua organização social, com os seus valores,
com a sua crença, com a sua forma de trabalhar, e os africanos, os negros. Então percebam, é um processo de miscigenação, né, que acabou resultando na sociedade brasileira. Vamos aqui avançar. Nós temos uma outra obra do Sérgio Buarque de Holanda e o título, nós temos aqui Raízes do Brasil, como sua obra clássica. E nós temos o título, Sérgio Buarque e o Mito do Homem Cordial. Esse livro, Raízes do Brasil, ele é um livro que foi publicado no ano de 1936. Vamos aqui fazer a leitura e acompanhar com bastante atenção as informações. O homem cordial é guiado pela emoção e pelas relações pessoais, mais do que pela razão. O autor analisa como isso moldou o comportamento político e social brasileiro. Hoje, a ideia ajuda a entender o jeitinho brasileiro e a dificuldade com as regras impessoais. Então, é esse o conceito que nós vamos encontrar nesse livro, Raízes do Brasil. A questão do homem cordial. Como que o homem brasileiro, como que a pessoa brasileira, ela acaba lidando, digamos assim, com determinadas situações. As situações cotidianas, as questões vinculadas à interpessoalidade, as nossas relações interpessoais. A questão do homem cordial aqui é importante nós também ponderarmos, porque numa interpretação imediatista nós vamos trabalhar a cordialidade, aliás, nós podemos entender a cordialidade, digamos assim, no sentido original da palavra. A cordialidade no sentido de cumprimento de protocolos, de padrões de condutas, de um certo nível de educação, né, no que diz respeito ao trato com pessoas, ao trato no que diz respeito a determinadas temáticas. E a cordialidade, claro, isso acaba contemplando, mas no sentido existente na obra Raízes do Brasil, frisa justamente a questão do lidar. Por isso que aqui aparece o jeitinho brasileiro. Tudo tem que ter um jeitinho brasileiro, já está incorporado na nossa cultura. Nós sabemos que determinadas situações, elas têm que ser resolvidas levando em consideração determinados protocolos. Mas as pessoas, elas sempre querem que você dê aquele jeitinho, quebre, rompa com os protocolos, a questão das facilitações, né? Então, é nesse sentido que precisamos entender. E agora nós temos aqui Florestan Fernandes, e aqui vocês podem visualizar a imagem de capa justamente da obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que no caso acaba correspondendo a uma das suas principais obras e foi publicada no ano de 1964. Florestan Fernandes, em relação aos dois outros autores apresentados, ele tem uma visão muito mais crítica, né? Tendo em vista que ele é adepto da corrente marxista do pensamento. Então, as suas análises, repito, são análises bem mais críticas em comparação aos dois outros autores que, no caso, já foram citados a vocês. Estudou o racismo estrutural e as desigualdades no Brasil. Então, preste bem atenção. Ainda hoje, nós podemos observar na sociedade brasileira essas questões raciais, essa supremacia do branco em relação ao negro, que por mais que tenha acontecido a abolição da escravatura no ano de 1888, mas esse processo de superioridade de uma raça em relação à outra ainda não foi superada no Brasil. Por isso que nós temos hábitos, por isso que algumas pessoas manifestam atitudes absolutamente racistas. E em relação a essa discriminação
voltado à pessoa negra é sempre no sentido de inferiorizar um negro. Então, eu sou branco, eu sou superior, eu sou o privilegiado. Então, o negro é sempre a pessoa que está em desvantagem. O que acaba, independente da situação, dentre outras coisas, correspondendo a atitudes absolutamente lamentáveis. É não reconhecer que o outro também tem direitos e deveres, né? Porque isso é o que é ponderado no artigo 5º da nossa Constituição. O tratamento, a questão da isonomia jurídica, do todos serem iguais perante a lei. Então, seja você o negro, o indígena, seja você o branco, o pardo, dentre outras diferenças sociais que eu poderia aqui estar elencando a todos vocês, os direitos, eles são os mesmos. Porque quando você age de maneira discriminatória, você simplesmente sinaliza que não sabe respeitar o outro, porque você inferioriza o outro com comentários bem cruéis, com comentários que são cruéis, mas que são disfarçados de brincadeira, mas que já estão legitimados na sociedade. Por isso que hoje se fala em racismo estrutural, porque não são, digamos assim, atitudes pontuais, não são comportamentos pontuais, são comportamentos discriminatórios, são comportamentos em que você inferioriza, ressalto novamente o outro, mas que foram construídos historicamente, já estão enraizados, mas que é absolutamente fundamental superar. E você só supera quando você aprende a respeitar as pessoas, independente de quem elas são. Você somente supera comportamentos discriminatórios quando você tem consciência que o outro possui direitos iguais aos seus. Vamos aqui avançar nas informações. Florestan Fernandes defendia uma sociologia comprometida com a mudança social. E ele foi professor político e importante intelectual da democracia. Avançando ainda, nós temos aqui uma lupa, né, visualizando uma série de pessoas. E nós temos aqui, as ideias desses autores ainda explicam muitos desafios do Brasil atual. Racismo, desigualdade, clientelismo político e o jeitinho tem raízes históricas, ou seja, são comportamentos, são visões que não ficaram lá no passado e não se desprenderam. São atitudes, são visões, é um modo de ser enraizado na cultura do nosso país e por mais que tenham sido desencadeadas em um tempo passado, perduram até os dias atuais. Vamos sinalizar aqui a leitura dos nossos marcadores, tem apenas o terceiro, e a sociologia ajuda a enxergar o presente com um olhar crítico e transformador. Vamos avançar. Agora nós vamos para a nossa atividade, com base nas ponderações que eu apresentei a todos vocês. Bastante atenção. Temos aqui uma questão voltada ao pensamento do Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, em sua obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes, de 1964, analisa as consequências da abolição da escravidão no Brasil. O autor demonstra que, apesar do fim formal da escravidão, os negros não foram integrados de maneira justa à sociedade, permanecendo à margem das oportunidades econômicas e educacionais. Com base nesse pensamento, pode-se afirmar que, para Florestan Fernandes, a persistência da desigualdade racial no Brasil decorre principalmente de, letra A, falhas individuais dos negros em se adaptar à sociedade capitalista, letra B, heranças culturais africanas incompatíveis com a modernização econômica, letra C,
A ausência de políticas públicas que corrigissem os efeitos históricos da escravidão. Letra D, naturalização biológica das diferenças entre brancos e negros. E letra E, supervalorização da cultura europeia pela população negra após a abolição. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Letra C. A ausência de políticas públicas que corrigissem os efeitos históricos da escravidão. Ou seja, à época da abolição, o negro foi apenas libertado. Não se pensou naquilo que era necessário para a vida do negro, a qualidade de vida, o acesso à educação, o acesso ao trabalho, ou seja, não se criou um cenário preparando o contexto social e a própria população negra para esse processo de liberdade através da Lei Áurea. E agora, uma breve conclusão. 3 apontamentos que acabam relembrando você o objeto de estudo de cada um desses clássicos da sociologia que eu destaquei ao longo desta videoaula. Gilberto Freire, identidade e cultura, acaba marcando, digamos assim, toda a sua análise social, enquanto para Sérgio Buarque, comportamento e política acaba sendo o seu tema central, e Florestan Fernandes, a questão da desigualdade e da mudança social. Eu espero ter contribuído com seu aprendizado e eu te espero na próxima videoaula de Sociologia.